tem muita gente se dedicando, estudando, se preparando. E é sobre isso que nós vamos conversar com o professor João Guilherme Fontão. Ele é professor, gerente de operações e projetos. Vamos conversar com ele justamente sobre o Enem, qual é a melhor maneira de enfrentar a esse exame. Com certeza é estudar, né? Preparar, mas e aí? Né? Professor João Guilherme, bom dia, professor. Bom dia, Walter, bom dia, ouvintes. Então, chegou a hora aí do Enem, né? Muito esperado por milhares de estudantes brasileiros. E agora, nessa reta final, qual a melhor forma, né, de rever todos os conteúdos aí que vão ser abordados nessa prova, né? A ClickIdeia é hoje uma empresa fundada na Unicamp. Desde 2000, oferece gratuitamente para todos os estudantes do Brasil uma plataforma onde eles podem, desde aplicar simulados para se sentirem numa situação real aí que eles vão passar no final de semana, até encontrar conteúdos interativos e que possam despertar esse estudo nessa reta final. Então, jogos educacionais, videoaulas e diversos conteúdos que possam auxiliar aí para que ele se sinta preparado e possa realizar, então, uma boa prova no próximo final de semana. Entendi. Quer dizer, o grau de dificuldade aplicado dessas provas, como é que o senhor avalia, professor? A cada ano se aumenta o grau de dificuldade, se mantém, portanto, este grau de dificuldade? Por que eu pergunto ao senhor dessa forma? Porque nós temos hoje aí uma camada de estudantes, né, que realmente é noite, dia, feriado, final de semana, o pessoal pega realmente firme, enquanto que outros acham, não, isso aí é fácil, é mole, é só a gente chegar lá que... Enfim, como é que o senhor avalia realmente o grau de dificuldade a cada ano das provas do Enem, professor João Guilherme? Em relação ao grau de dificuldade, o Enem é muito interessante, porque ele utiliza a TRI, né, a teoria de resposta ao item, uma teoria matemática, que compara diversas habilidades e competências dos alunos, e você pode depois comparar esses alunos de diversas regiões e escolas de uma mesma forma. Então, a dificuldade está em relação aos alunos que fazem. Não existe um nível mais alto a cada ano, existe sim um nível dos alunos. Então, como você mesmo colocou aí, que a cada ano os alunos estudam mais, e tem alunos que estudam diuturnamente, né? Esses alunos acabam influenciando nessa dificuldade da prova, porque a prova, ela não existe um resultado fixo, como a gente conhece na teoria clássica, por exemplo, de 0 a 10. Não, o resultado do Enem, ele leva em consideração exatamente o desempenho que cada aluno teve. Então, o aluno vai se deparar com o nível encontrado da média aí brasileira, né? Realmente uma disputa entre os alunos brasileiros aí que gera esse nível de dificuldade da prova do Enem. Quer dizer, como dica, eu tendo acesso a uma prova de uma edição anterior do Enem, quer dizer, eu tenho chance de ter a mesma pergunta na prova que eu irei fazer, ou então enfim, uma pergunta parecida, mas com a mesma resposta, só mudou ali alguma palavra. Quer dizer, é importante estudar a prova anterior a que irá se fazer, professor Guilherme? Com certeza é muito importante o estudo das provas anteriores no que se remete aos conteúdos formais aplicados em cada uma das disciplinas. O Enem se baseia muito na contextualização. Então, a cada ano tem uma mudança dos acontecimentos nacionais e mundiais. Mas o conteúdo que está sendo ali cobrado, seja em matemática, por exemplo, português ou quaisquer das disciplinas, eles são os mesmos. Então, com o estudo das outras provas, o aluno com certeza terá chances desde conhecer o estilo de prova do Enem, que não muda, e também reforçar o estudo aí nos conteúdos formais das disciplinas. Uhum. Redação, ainda é um bicho papão para o estudante, professor, que enfrenta esse certame? Infelizmente, a gente sabe do problema aí brasileiro ao enfrentar uma prova de redação, né, que tem toda a sua complexidade, desde a utilização correta da língua portuguesa até da criação da estrutura de uma redação, de uma dissertação, mas eu acredito que os estudantes que se prepararem, que podem hoje ter acesso a milhares de boas redações, que tiveram as maiores notas do Enem, por exemplo, e testar a sua própria forma de escrever, vai poder ter um bom desempenho. Então, para a redação principalmente, eu considero que seja muito válida,
que essa navegação do estudante por redações já realizadas e reconhecidas com altas notas. Quer dizer, literalmente estamos a uma semana da realização da primeira prova do Enem. Quais as recomendações, as dicas que o senhor deixaria para o estudante estar matriculado, está ansioso, cada vez mais procurando aprimorar os seus conhecimentos, nesses 7 dias que restam? Que conjunto de recomendações, dicas o senhor poderia deixar, professor Guilherme? Minha dica principal aí é o momento de revisão, dar uma olhada, como eu disse aí, por exemplo, pelas plataformas, se o estudante entrar aí, www.cliqueideia.com.br, ele vai ter acesso a um mundo aí de estudos e revisões gratuitos, para ele refletir sobre as questões, sobre a redação, e que ao chegar já mais perto, 1, 2 dias da prova, ele possa já mais tranquilizar e se preparar de uma forma mais, digamos assim, psicológica para a prova. Também não ficar aí até o último segundo em cima dos conteúdos, que isso pode causar um transtorno aí que vai atrapalhar para ele, que ele precisa da tranquilidade pelas longas horas de provas que vem pela frente. Então, uma revisão e depois calma, concentração, que tudo aquilo que foi estudado até hoje precisa ir para o papel, né? Realmente, agora, essa maneira de fazer com que o aluno ingresse na faculdade, aos poucos aí substituindo os vestibulares, né, na rede, né, nas faculdades públicas, quero crer que praticamente já caminha para zerar toda essa, né, aquela questão do vestibular. E essa maneira, ou seja, de classificar o estudante através das suas notas, para que ele ingresse então na universidade. Quer dizer, é um sistema realmente mais justo do que um exame de vestibular? Seria a mesma coisa? Que avaliação o senhor tem dentro da experiência do senhor, doutor Guilherme? Eu acredito que essa forma de classificação acaba sendo um tanto quanto cruel, inclusive pelas quantidades de vagas, né? Acho que é dever do governo aí, a gente viu muita gente lutando por isso agora nas eleições, que se coloque oportunidade para todos, né? Então precisa aumentar tanto o nível aí, a qualidade do ensino básico, mas também a quantidade de vagas aí no ensino superior público. Essa questão da avaliação, para que só se coloque os que tiveram as melhores condições de preparo, que nem sempre são, isso acaba deixando de fora, né? A gente já sabe, há alunos brilhantes aí que não tiveram essa mesma capacidade de preparo. Então eu acredito que a avaliação hoje é uma forma que se tem de colocar as melhores pessoas nessas vagas, mas é muito importante que o governo aumente essas vagas, pois a oportunidade do ensino superior deve ser para todos os brasileiros, né? Professor João Guilherme Fontão, foi um prazer ter conversado com o senhor. Queremos aqui agradecer por essa gentileza, tá bom, professor? Prazer, Walter, grande abraço, até a próxima. Até a próxima. Um bom dia para o senhor, muito obrigado pela gentileza.